Oi, tudo bem? Algumas pessoas estão me perguntando sobre a morte, céu, inferno, a salvação, e essas coisas diferentes. E eu queria fazer um vídeo simples, essas coisas básicas. Eu sei que muitas pessoas têm opiniões diferentes. Então, por causa disso, é importante que nós voltamos à Bíblia. Porque a Bíblia fala e ensina claramente e nós devemos combinar com a palavra de Deus. Muitas religiões diferentes têm opiniões diferentes, erradas. Essa é a palavra de Deus e nós devemos voltar aqui e estudar aqui para entender a verdade. Eu tenho 13 versículos diferentes para explicar rapidinho. E também eu vou colocar todos os versículos embaixo do vídeo. Tudo bem? Explicando a primeira coisa, que tem dois grupos das pessoas. As pessoas salvas, já os crentes, e as pessoas que rejeitaram a salvação e não aceitaram. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então Deus salva a pessoa que aceita a salvação. Deus muda tudo. E essa pessoa vira nova, diferente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Está falando, antes, em cima, está falando pecado, bastante. Mas agora, versículo 11 diz, e é o que alguns têm sido, alguns de vocês já fizeram, pecado bastante terrível, mas, haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, tornando santo. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Está explicando. A pessoa crente não é perfeita, não. Antes, fazendo pecado. Fazendo igual, todos iguais, fazendo pecado. Mas na hora da salvação, Deus limpa o pecado. E essas pessoas, os crentes salvos, diferentes. Só porque essas pessoas acreditaram e aceitaram a salvação. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, que significa Pai. Abba, Pai. Então, está explicando. Esse versículo e também outros explicam todas as pessoas, filhos do diabo, todas as pessoas. Mas na hora da salvação, que Deus salva a pessoa, coloca na família de Deus, adoção, tornando filho de Deus. Então, a Bíblia explica que tem dois grupos das pessoas, grupo. Toda pessoa ainda não salva, toda pessoa que rejeita a salvação. Esse grupo. O outro grupo, toda pessoa que já aceitou a salvação. É bem simples para mudar. Para mudar, tá simples. Aceitar a salvação. Só. Mas também a Bíblia explica bastante sobre o futuro para esse grupo e o futuro para esse grupo. Explica bastante. Primeira coisa, o inferno. Diz, a Bíblia fala, o inferno é
lugar verdadeiro. Tem algumas religiões que falam, não, o inferno, falso. O inferno, só tribulação na mente. Mas os versículos falam claramente, olha, Marcos capítulo 9, versículo 44. Jesus estava explicando inferno. Falou, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O inferno, lugar, fogo eterno, que continua. Essa palavra bicho significa comendo o corpo. Mas não para. E essas pessoas querendo morrer e parar. Mas essas pessoas já morreram e ficando eternamente no fogo, gritando. Lucas, capítulo 16, versículo 23. E essa é uma história que Jesus falou, explicando. 2 homens, um homem rico e um homem pobre. Ele, desprezando Deus, ele não importou as coisas de Deus. Ele, o homem pobre, ele foi salvo. Ele morreu e ele morreu. E ele no inferno e ele no céu. E na hora ele... Versículo Lucas capítulo 16, versículo 23. E no inferno ele, o homem rico, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e o homem pobre, Lázaro, no seu seio, junto, conversando. Mas essa história é interessante. Esse homem morreu e na hora, inferno. Também ele lembrou, na história explica, ele lembrou toda a vida antes, ele lembrou. Ele conhecia o homem pobre, ele conhecia Abraão, nunca viu antes, mas ele entendeu tudo, o sofrimento, mas ele não tinha como ir. E ele, o homem pobre, não tinha como vir. Não tinha como. E esse lugar, inferno eterno, ele ficou em tormentos. Ele lembrou tudo. E esse tormento continuou. Olha, Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. De verdade, a Bíblia explica um pouco. Lugar, inferno, mudando. Olha, versículo 20, me perdoe. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago. Lago? Água? Falou diferente. Lago de fogo. Pior. Esta é a segunda morte. E todas essas pessoas no inferno, lago de fogo. Pior. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse está explicando. Outros versículos explicam parte. Na hora da salvação, o seu nome está escrito no livro da vida. Mas esse grupo das pessoas ainda não salvas já foi oportunidade. O livro da vida não tem nome. Lago de fogo eternamente cheio.
Está explicando. Também está explicando o julgamento, o tempo de julgamento. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Jesus, o juiz, o trono, está falando, grupo das pessoas. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entendeu? O inferno foi feito por causa do diabo. O inferno foi feito por causa dos anjos falsos que seguiram o diabo. Para tormentar, para castigar o diabo. Para castigar esses anjos que seguiram o diabo. Mas por causa do pecado, também cada pessoa que não aceita a salvação vai também lago de fogo eterno. E está dizendo, o fogo eterno, que significa que não tem fim. Essas pessoas sofrendo. Quanto tempo? Eterno. Começando, mas não tem fim. Mas também, está explicando, cada pessoa, pecador, ainda não aceitou a salvação. Essas pessoas ainda não salvam. A oportunidade somente tempo da vida. Agora já foi. E essas pessoas ficam eternamente no fogo. Mas também, grupo crentes, a Bíblia explica céu. A Bíblia fala, esse lugar, inferno, lugar verdadeiro. Tem. Mas também tem outro lugar, céu. E a Bíblia explica, lugar verdadeiro. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército, os anjos do céu, estava junto a ele. A sua mão direita e a sua esquerda. Seu lugar verdadeiro. E lá no céu tem Deus Pai. E tem bastante anjos louvando ao Deus, o Pai. Também Lucas, capítulo 24, versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele, Jesus, lembra, Jesus, depois morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e ficou 40 dias, ficou junto com os discípulos, conversando e explicando, e depois Jesus, conversando, voltou ao céu. Esse versículo que diz, de novo, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E agora, Deus o Pai, Jesus junto, assentado lá no céu. E Jesus falou, antes de ir embora, Jesus falou, em João capítulo 14, versículo 2, Jesus falou, na casa de meu Pai, céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus voltou lá no céu e Jesus prometeu fazer lá para cada crente. E Jesus prometeu que cada crente, essas pessoas salvas, tem lá, pronto, lá no céu. Primeiro,
Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10 e 7. Está falando do arrebatamento. No futuro, Jesus voltando, nuvem, as pessoas. Que diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os crentes que já morreram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, os versículos explicam, é todo crente junto, Deus Pai, os anjos louvando, Deus o Filho, Jesus, todos os crentes juntos lá no céu. E às vezes pessoas preocupadas, pensando, crente morrer, fica. Não, Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz, o Paulo está falando, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Esse versículo, outro versículo explicando, na hora da morte, o crente no céu, junto com Deus. Ou junto com Deus, ou vivo corpo. Continua. Então, para o crente, a morte não tem perigo. A morte não tem temor. E nós podemos confiar. O crente, pessoa salva, pessoa que aceitou a salvação. Esse grupo, na hora da morte ou na hora do arrebatamento, junto com Deus e Jesus eternamente lá no céu. A pessoa ainda não salva, na hora da morte, vai ao inferno. Eternamente, que não tem fim. Tá interessante? A Bíblia nos fala, a Bíblia não fala de um terceiro lugar, no meio, sofrimento, e depois indo, céu. Não fala. Os católicos inventaram. A Bíblia não fala de alguém que se torna uma fantasma. O espírito, a alma por dentro da pessoa. Ou no corpo, pessoa viva, normal. Ou na hora da morte, vai ao inferno, vai ao céu. Não tem no meio, pessoa, fantasma. Não tem. A Bíblia só fala dos dois lugares e dos dois grupos das pessoas. Mas o processo para mudar, esse grupo ruim, esse grupo, todas as pessoas indo ao inferno, esse grupo, todas as pessoas indo ao céu, como mudar? A Bíblia explica bem simples, que cada pessoa deve fazer uma decisão. E cada pessoa deve conversar com Deus e confessar que você tem pecado. Você já pecou. Você é sujo. Ele falou. Ele está certo. Para arrepender. A sua vida antes terrível. E você deve fazer uma decisão para não voltar. Seguir a Ele. Arrependimento. Você deve acreditar. Jesus é Deus. Jesus morreu de verdade. Na cruz. Morreu. Foi sepultado de verdade. 3 dias. Sepultado. Ficou. E depois ressuscitou. Vivo. E agora, vivo Jesus. E você deve fazer uma decisão e pedir Deus te perdoar. Essas 4 coisas. Confissão, arrependimento, acreditando e pedindo. E esse jeito você pode mudar o grupo diferente. Entendeu? Deus te abençoe.